agenciadepodcast.com.br. Como conhecer a história de uma cultura tão distante da nossa? Apenas a história pode explicar fenômenos sociais? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história do Nepal. Um país asiático que está mostrando ao mundo como que as novas gerações podem participar da política. O meu objetivo com esse episódio é fazer um bom panorama para você conhecer os diferentes aspectos do Nepal. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A história mais antiga do Nepal é marcada por uma combinação de mitos fundacionais, evidências arqueológicas e registros literários, que permitem reconstruir os primeiros passos da formação de sociedades organizadas na região. O Vale de Katmandu, fértil e estrategicamente localizado, foi o principal centro de ocupação desde tempos antigos. Escavações arqueológicas revelaram que já havia assentamentos humanos no vale por volta do primeiro milênio antes de Cristo, o que indica uma longa continuidade histórica. A tradição hindu situa o Nepal como parte dos espaços sagrados mencionados em textos como os Puranas, onde o vale é descrito como um lago primordial, drenado pelo deus Manjushri, possibilitando a habitação humana. Mesmo que essa narrativa tenha caráter mítico, ela reflete a percepção da sacralidade do território, elemento que acompanhou toda a trajetória histórica nepalesa. Para os povos que viveram na região, as montanhas e os rios não eram apenas recursos naturais, mas também manifestações divinas que organizavam a vida comunitária. Do ponto de vista histórico, os primeiros reinos organizados do Nepal aparecem vinculados à dinastia Licchavi, que governou aproximadamente entre os séculos 4 e 9 da nossa era. A origem dessa dinastia tem relação com o norte da Índia, e sua instalação no Vale de Katmandu trouxe consigo uma forte influência da cultura indiana, especialmente em termos de escrita, religião e administração. É durante o período Licchavi que surgem as primeiras inscrições em pedra, conhecidas como Prasasti, importantes para o conhecimento do Nepal antigo. Essas inscrições, escritas em sânscrito, registram doações de terras, construções de templos e conquistas militares, revelando a complexidade da vida política e religiosa. A dinastia Licchavi consolidou Katmandu como capital política e religiosa, ao mesmo tempo em que favoreceu o desenvolvimento da arte e da arquitetura. Outro aspecto central da era Licchavi foi o papel da religião na organização social. O hinduísmo foi religião predominante, com a adoração a deuses como Vishnu e Shiva. Porém, o budismo também floresceu, em parte pela posição estratégica do Nepal entre a Índia e o Tibete, o que o transformava em rota de monges e peregrinos. Nesse período, o Nepal se tornou um espaço de coexistência e diálogo religioso. Como observa o historiador John K. Locke, e não é o do iluminismo, abre aspas, a relação entre hinduísmo e o budismo no Nepal nunca foi de simples oposição, mas sim de interpenetração ritual e simbólica. Fecha aspas. No campo econômico, os primeiros reinos nepaleses se beneficiaram das rotas comerciais que cruzavam o Himalaia. Katmandu funcionava como ponto de intercâmbio entre a Índia e o Tibete, favorecendo não apenas a circulação de mercadorias como sal, lã e grãos, mas também a difusão de ideias religiosas e culturais. Esse comércio garantiu a prosperidade das elites locais e reforçou a centralidade do vale como núcleo político. Após o declínio da dinastia Licchavi, a região entrou em um período de fragmentação e instabilidade. Entre os séculos 9 e 12, o poder foi disputado por diversas famílias nobres e chefes locais, o que reduziu a centralidade política, mas permitiu o desenvolvimento de novas expressões culturais, especialmente entre os povos Newar, habitantes tradicionais do vale. Essa fragmentação seria uma característica recorrente da história nepalesa, marcada por reinos regionais que frequentemente competiam entre si. Apesar da fragmentação política, o legado da antiguidade nepalesa é notável. Foi nesse período que se estabeleceram as bases culturais que definiriam o Nepal, a fusão entre o hinduísmo e o budismo, a centralidade do Vale de Katmandu como núcleo político e cultural, e a valorização da arte como expressão de identidade.
Inclusive tem episódios sobre hinduísmo e tem outro sobre o budismo aqui no feed do História Meia Hora, depois se ouve lá. Como afirma Mary Slusser, abre aspas, o período Licchavi lançou os alicerces da civilização nepalesa, criando um equilíbrio entre influências externas e originalidade local, que perduraria pelos séculos seguintes. Fecha aspas. O período medieval nepalês não deve ser visto apenas como uma fase de crise ou retrocesso. Pelo contrário, foi um tempo de crescimento cultural e artístico, em especial sob a influência do povo Newar, os habitantes originais do Vale de Katmandu. Esses reinos, como Katmandu, Bhaktapur e Patan, se viam em rivalidades permanentes, mas também patrocinavam artesãos, arquitetos e monges, criando um ambiente culturalmente ativo. O comércio continuava desempenhando papel fundamental. Graças à posição estratégica do Nepal, mercadores circulavam entre o planalto tibetano e a planície indiana, trazendo não apenas produtos como sal, grãos e tecidos, mas também novas correntes religiosas e filosóficas. Essa rede comercial consolidou o Nepal como intermediário crucial no Himalaia, reforçando a riqueza das elites urbanas. No campo religioso, a interação entre hinduísmo e budismo aumentou. O Nepal medieval testemunhou a difusão de escolas budistas tântricas, conhecidas como Vajrayana, que se mesclaram a práticas hinduístas locais. Templos dedicados a Shiva conviviam lado a lado com estupas budistas, reforçando o caráter híbrido da religiosidade nepalesa. Citando mais uma vez, a pesquisadora Mary Slusser destaca que esse período criou, abre aspas, um mosaico ritualístico único, em que divindades budistas eram incorporadas ao panteão hindu e vice-versa. Fecha aspas. Do ponto de vista artístico, o Nepal medieval foi decisivo para a criação de uma estética própria. Esculturas em bronze, pinturas murais e arquitetura de pagodes alcançaram alto nível de sofisticação. Hoje, as praças de Bhaktapur e Patan são reconhecidas como patrimônios da humanidade pela Unesco. Os traços refinados da arte Newar influenciou inclusive o Tibete, sendo exportada junto com a expansão do budismo. Um marco decisivo da história nepalesa aconteceu no século XVIII, com a ascensão do Reino de Gorkha e a unificação do território sob a liderança de Prithvi Narayan Shah. Até então, o Nepal estava dividido em dezenas de pequenos principados, enfraquecidos por rivalidades internas. Shah, ao assumir o trono em Gorkha em 1743, lançou um projeto ambicioso de centralização, um projeto que mudaria para sempre a configuração política da região. Prithvi Narayan Shah era herdeiro de uma tradição guerreira. O seu reino, situado a oeste do Vale de Katmandu, dispunha de uma população disciplinada e de uma estrutura militar eficiente. Shah aproveitou essas vantagens para iniciar campanhas contra os reinos vizinhos, visando controlar o Vale de Katmandu, centro econômico e religioso do Nepal. Sua estratégia combinava alianças, casamentos políticos e o uso habilidoso do terreno montanhoso em batalhas. A conquista de Katmandu em 1768 foi o ápice desse processo. Ao tomar a cidade, Shah consolidou a sua posição como rei de um Nepal unificado, embora ainda houvesse territórios a conquistar. O discurso de Shah enfatizava a defesa da soberania nepalesa diante de potências estrangeiras. Ele via o país como um nabo situado entre duas pedras, a Índia e a China, e defendia a manutenção de uma política de equilíbrio que garantisse a sobrevivência da independência. No campo ideológico, Prithvi Narayan Shah lançou as bases do nacionalismo nepalês. Em seu testamento político, conhecido como Jibya Upadesh, defendia a preservação da cultura e da religião hindu como pilares da unidade nacional. Embora essa visão excluísse parte da diversidade étnica e religiosa do país, ela se tornou um dos referenciais da identidade nepalesa moderna. A unificação, é claro, não deve ser entendida apenas como movimento de integração, mas também como processo de conquista. Muitos povos e regiões foram incorporados ao novo Estado à força, e a memória dessas conquistas gerou tensões que se prolongaram por séculos. O debate entre historiadores reflete essa questão. Enquanto alguns autores exaltam Shah como o pai da nação nepalesa,
outros enfatizam o caráter violento de suas campanhas. Como observa o historiador John Whelpton, abre aspas, a unificação de Prithvi-Narayan Shah foi tanto um feito militar quanto um processo de subjugação cujas contradições ecoam até hoje. Fecha aspas. Do ponto de vista cultural e administrativo, a unificação fortaleceu a monarquia como instituição central. O rei não era apenas governante, mas símbolo da ordem social e religiosa. A língua Nepali, derivada do sânscrito e falada no reino de Gorkha, foi promovida como idioma oficial, em detrimento das línguas regionais, reforçando a construção de uma identidade nacional. Com a expansão territorial, o Nepal passou a confrontar novas realidades geopolíticas. O contato com o Império Britânico, já consolidado na Índia, e com a dinastia Qing na China, colocou o país em uma posição delicada. Embora mantivesse relativa independência, o Nepal teve que negociar constantemente a sua soberania em meio a pressões externas. Esse equilíbrio seria posto à prova no século XIX, com a eclosão da Guerra Anglo-Nepalesa. Assim, o projeto de Prithvi-Narayan Shah marcou o nascimento do Nepal moderno. Ao transformar um conjunto de reinos fragmentados em um estado unificado, ele lançou as bases da monarquia nepalesa, bases que perdurariam até o século XXI. Como eu disse, o ponto de mudança dessas relações foi com a Guerra Anglo-Nepalesa, entre 1814 a 1816. As hostilidades tiveram início a partir de disputas territoriais em regiões fronteiriças, como Kumaon e Garhwal, áreas montanhosas disputadas por ambos os lados. A elite militar nepalesa, formada por guerreiros conhecidos como Gurkhas, resistiu com coragem às forças britânicas. A geografia acidentada favorecia as tropas nepalesas, mas a superioridade em recursos e armamentos do exército britânico acabou determinando o resultado do conflito. O desfecho foi o Tratado de Sugauli, assinado em 1816. Pelo acordo, o Nepal perdeu cerca de um terço do seu território original, incluindo as regiões de Sikkim, Kumaon e Garhwal, além de parte do Terai. Embora o tratado tenha representado uma derrota territorial, o Nepal conseguiu manter a sua independência política, algo raro entre os vizinhos da Índia, que caíram sob o domínio britânico. Esse resultado consolidou a imagem do Nepal como um estado resiliente, capaz de sobreviver mesmo diante de adversários muito mais poderosos. Por mais estranho que possa parecer, a derrota militar deu origem a uma das tradições mais duradouras da história nepalesa, o serviço dos Gurkhas no exército britânico. Admirados pela disciplina e bravura, milhares de soldados nepaleses passaram a integrar as forças coloniais britânicas. Essa colaboração, ainda que assimétrica, trouxe benefícios econômicos e políticos ao Nepal. As remessas enviadas pelos soldados serviram como importante fonte de renda, enquanto a presença Gurkha reforçava os laços diplomáticos entre Katmandu e Londres. Porém, o Nepal buscava também manter boas relações com a China. Desde o século XVIII, o país reconhecia simbolicamente a autoridade do imperador Qing, enviando tributos periódicos em troca de apoio diplomático contra ameaças externas. Esse sistema de vassalagem simbólica não significava submissão total, mas sim uma forma de garantir proteção e reconhecimento em um contexto de grandes impérios. A posição do Nepal como estado tampão se consolidou ao longo do século XIX. O país evitava se alinhar completamente a qualquer potência, mantendo relativa autonomia, mas ao custo de constantes concessões territoriais e diplomáticas. Essa política de equilíbrio foi em grande parte herança de Prithvi-Narayan Shah, que já falava sobre o perigo de depender em excesso de vizinhos poderosos. A derrota para os britânicos e o Tratado de Sugauli abriram caminho para transformações internas profundas no Nepal. Em 1846, aconteceu o Massacre de Koch, evento em que Jung Bahadur Rana eliminou seus rivais políticos e consolidou o poder de sua família. Nascia assim a dinastia Rana, que governaria o Nepal de forma quase absoluta por mais de um século. Os Rana estabeleceram um sistema político em que o primeiro-ministro e sua linhagem controlavam o país, reduzindo o rei a uma figura simbólica. Essa oligarquia hereditária concentrou poder e recursos, instaurando um regime autoritário que sufocou movimentos de oposição.
O período Han é caracterizado como uma era de isolamento e estagnação, em contraste com os avanços que ocorriam em países vizinhos. Do ponto de vista diplomático, os Han mantiveram uma relação ambígua com os britânicos. Embora evitassem uma colonização direta, eles aceitaram a dependência militar e econômica do Império Britânico, em troca de estabilidade interna. O envio de soldados gurkhas continuou, reforçando o vínculo entre Katmandu e Londres. Em troca, os Hanas obtinham apoio diplomático que lhes permitia manter o poder dentro do Nepal. No campo interno, a dinastia Han promoveu poucas reformas sociais ou econômicas. O país permaneceu fechado à modernização que transformava outras partes da Ásia. O analfabetismo era quase universal, a infraestrutura era precária e a economia agrícola era atrasada. Como aponta o historiador Ludwig Stiller, abre aspas, o Nepal, sob os Han, tornou-se um estado fossilizado, onde a elite governante se isolava das transformações globais e utilizava a tradição como justificativa para a perpetuação do poder. Fecha aspas. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que esse país se desenvolveu ao ponto de se tornar um importante território na Ásia. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerra, crescimento, crises, disputas políticas e sabedoria. Segura aí, que é um minutinho só. Eu lancei um livro-jogo de história do Brasil. Eu e o meu amigo Giovanni Arseno acabamos de lançar o livro O Porão. Ele se passa durante o regime militar brasileiro e você controla uma guerrilheira que vai ter que entrar no porão da ditadura. Mesmo se você não conhece, nunca jogou um livro-jogo, pode ficar tranquilo, tá? Esse aqui é bem facinho de jogar e ele vai ser excelente para te inserir nesse universo maravilhoso dos livros de RPG. Ele tá saindo pela editora Record e eu tô muito animado com esse projeto, então se você quiser apoiar meu trabalho, dá uma olhadinha nele, vai lá no link da Amazon, tá aqui na descrição do episódio, e mesmo se você não comprar, deixa ele lá no seu carrinho da Amazon, porque isso ajuda muito a gente a subir no ranking. Mas falando em ranking, ele já é o livro de RPG mais vendido em toda a Amazon. Olha que maneiro, hein? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a história do Brasil e se divertir no processo, dá uma conferida no Porão. O link para você comprar tá na descrição do episódio. O século XX marcou uma das fases mais turbulentas e transformadoras da história nepalesa. Quando o século começou, o país estava sob domínio da dinastia Han, que mantinha o rei em posição decorativa. Esse arranjo de poder, porém, não resistiria às mudanças regionais e globais que redesenhavam a política sul-asiática. O primeiro grande fator de mudança foi a independência da Índia no ano de 1947. O novo Estado indiano surgia como uma potência regional comprometida com ideais democráticos e se tornava fonte de inspiração para movimentos opositores no Nepal. A dinastia Han, percebida como autoritária e atrasada, começou a ser desafiada por grupos políticos que exigiam reformas. Um dos personagens centrais dessa transição foi o rei Tribhuvan, que apesar das limitações impostas pelos Han, se tornou símbolo de resistência. No ano de 1950, com o apoio do partido político Congresso Nepalês, diretamente inspirado no Congresso Nacional Indiano, Tribhuvan conseguiu liderar uma revolta contra os Han. O movimento culminou em 1951, com a deposição da dinastia e a restauração do poder monárquico efetivo. Uma constituição provisória foi promulgada, prometendo eleições e reformas democráticas. No entanto, os resultados foram limitados. Tribhuvan faleceu em 1955 e foi sucedido pelo seu filho, o rei Mahendra, que em 1960 dissolveu o parlamento, suspendeu a Constituição e instaurou o sistema Panchayat. Esse sistema político, que foi até 1990, era uma forma de monarquia absoluta disfarçada de democracia controlada. Os partidos políticos foram proibidos e toda participação política deveria passar por conselhos locais subordinados ao rei. Durante esse período, o Nepal permaneceu isolado, mas não completamente sem mudanças sociais. Houve avanços na educação, na saúde e em alguns setores de infraestrutura, geralmente financiados por ajuda internacional. Nos anos 80, a crise econômica e a falta de oportunidades aumentaram a pressão por mudanças.
O movimento pró-democracia ganhou força, culminando na Revolução de 1990. Manifestações populares e pressões de partidos políticos forçaram então o rei Birendra a aceitar uma nova constituição, que transformou o Nepal em uma monarquia constitucional. A Constituição de 1990 estabeleceu o multipartidarismo, além de liberdade de imprensa e eleições parlamentares, marcando uma abertura mais ampla. Porém, essa estabilidade não durou muito tempo. A frustração com a lentidão das reformas, somada às desigualdades sociais profundas, alimentou novos conflitos. No final da década de 90, insurgentes maoístas iniciaram uma guerra civil contra o Estado, alegando que a democracia multipartidária não havia sido suficiente para resolver os problemas estruturais do país. Ao mesmo tempo, a monarquia sofreu uma crise de legitimidade, especialmente após o chocante massacre da família real em 2001, no qual o príncipe herdeiro Dipendra assassinou o rei Birendra e outros membros da família, antes de tirar a própria vida. Esse episódio abalou profundamente a confiança popular na instituição monárquica. Gyanendra, irmão de Birendra, assumiu o trono em meio à instabilidade, mas a sua tentativa de retomar o poder absoluto em 2005 apenas acelerou o processo de erosão da monarquia. Assim, a primeira metade do século XX havia testemunhado a queda do Jana e a ascensão da monarquia absoluta. Já a virada para o século XXI caminhava para o fim definitivo da própria monarquia nepalesa. A Guerra Civil Nepalesa, que começou em 1996 e só terminou em 2006, foi um dos conflitos mais intensos da história recente do país. Revolucionários rurais, liderados pelo Partido Comunista do Nepal, que é maoísta, declararam guerra contra o governo, buscando abolir a monarquia e instaurar uma república popular. O conflito, que começou em regiões afastadas, se espalhou pelo país, mergulhando o Nepal em uma década de violência. As causas da guerra eram múltiplas. A desigualdade social, a marginalização de grupos étnicos e castas e a concentração de terras estavam entre os principais fatores. Além disso, a jovem democracia multipartidária havia se mostrado ineficaz em atender às demandas populares. Os maoístas exploraram esse cenário, prometendo uma revolução social que incluía a redistribuição de terras, igualdade de gênero e o fim da monarquia. O conflito custou caro. Estima-se que mais de 13 mil pessoas tenham morrido e centenas de milhares tenham sido deslocadas. Vilarejos inteiros foram destruídos e a violência deixou cicatrizes profundas no tecido social. A presença militar se tornou muito mais forte no Nepal e a economia sofreu abalos. No plano político, a guerra civil coincidiu com a crise da monarquia. No ano de 2001, o massacre da família real abalou a estabilidade do país. Como já disse, o novo rei Gyanendra tentou retomar o poder absoluto, dissolvendo o parlamento e governando por decreto em 2005. Essa decisão gerou forte oposição popular, unindo forças políticas que antes eram rivais. No ano de 2006, uma série de protestos em massa, conhecida como Movimento Popular II, Jana Andola II, levou ao colapso do regime real. Sob pressão popular e internacional, o rei foi obrigado a restaurar o parlamento e abrir negociações com os maoístas. O resultado foi o Acordo de Paz de 2006, que encerrou oficialmente a Guerra Civil. 2 anos depois, em 2008, a Assembleia Constituinte declarou o fim da monarquia e a instauração da República Democrática Federal do Nepal. Esse momento marcou uma ruptura histórica. Pela primeira vez em séculos, o Nepal não seria governado por reis, mas por representantes eleitos. Porém, a transição não foi simples. A escrita de uma nova constituição foi marcada por disputas entre diferentes grupos étnicos, regionais e ideológicos. Apenas no ano de 2015, depois de muitos debates e crises políticas, o Nepal promulgou a sua Constituição Republicana. O novo texto reconheceu a diversidade étnica do país e estabeleceu o federalismo, buscando descentralizar o poder. Apesar das conquistas democráticas, os desafios permanecem. A instabilidade política, a corrupção e os desastres naturais, como o terremoto de 2015, que matou quase 9 mil pessoas, continuam afetando a trajetória do país.
Além disso, a tensão entre tradição e modernidade, visível nas relações de gênero, na religiosidade e nas divisões sociais, ainda marca profundamente a sociedade nepalesa. Como observa o historiador Mahendra Lawat, abre aspas, o Nepal contemporâneo é um laboratório democrático em construção, no qual as contradições históricas de diversidade e exclusão precisam ser resolvidas por meio da participação popular e da reinvenção constante da ordem política. Fecha aspas. A história do Nepal não pode ser compreendida sem atenção à sua riqueza cultural e religiosa, que constitui um dos pilares da identidade nacional. O país é, ao mesmo tempo, maioria hindu e berço do budismo, uma combinação que lhe confere singularidade no contexto asiático. Essa convivência, longe de ser pacífica em todos os momentos, gerou uma cultura híbrida em que ritos, festivais e tradições se sobrepõem e dialogam. O hinduísmo, professado por cerca de 80% da população, moldou fortemente a organização social. O sistema de castas, mesmo que formalmente abolido, ainda influencia relações sociais e econômicas. Grandes festivais como o Dashain e o Tihar mobilizam o país inteiro, reforçando a centralidade da religião no cotidiano. Os templos dedicados a Shiva e Vishnu, espalhados por todo o território, são tanto locais de culto quanto marcos arquitetônicos de relevância histórica. Já o budismo mantém papel essencial na vida espiritual nepalesa. Lumbini, local de nascimento de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, é centro de peregrinação mundial. O budismo tibetano encontrou no Nepal um refúgio bem importante, especialmente após a ocupação chinesa do Tibete em 1959. Mosteiros como o de Boudhanath, em Katmandu, evidenciam a força dessa tradição. Em muitos casos, práticas budistas e hinduístas se misturam, como na veneração conjunta de certas divindades. Além da religião, a diversidade étnica é um componente central da identidade nepalesa. Mais de 100 grupos étnicos compõem a população, incluindo Newar, Tamang, Sherpa, Gurung, Taru, Magar e muitos outros. Cada grupo contribui com tradições próprias de língua, música, dança e culinária. Essa pluralidade representa uma riqueza cultural, mas também um desafio político, já que a representatividade dessas comunidades nem sempre foi garantida no Estado centralizado. A arte nepalesa reflete essa diversidade. Esculturas de bronze, pinturas em tanka, arquitetura de pagodes e palácios são testemunhos de séculos de criatividade. A cidade de Katmandu e os vales vizinhos abrigam 7 sítios considerados Patrimônio da Humanidade pela Unesco, confirmando o valor universal dessa herança. Outro símbolo de identidade nacional é o Monte Everest, chamado localmente de Sagarmatha, que em sânscrito significa a testa da Terra no céu. Mais do que o ponto mais alto do planeta, o Everest se tornou ícone do Nepal moderno, atraindo milhares de alpinistas e turistas todos os anos. Embora a escalada represente importante fonte de renda, ela também traz dilemas ambientais e sociais, especialmente para o Sherpa, que desempenha um papel essencial nas expedições. A identidade nepalesa contemporânea se assenta em 3 pontos principais. Primeiro, a herança indo-budista. Segundo, a diversidade étnica. E terceiro, a geografia himalaia. Esses elementos, que poderiam gerar fragmentação, foram historicamente mobilizados para construir uma ideia de nação. Como observa o antropólogo David N. Gellner, abre aspas, a identidade do Nepal é resultado de uma síntese em permanente negociação, na qual diferentes grupos e tradições reivindicam espaço e reconhecimento. Fecha aspas. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Hinduísmo, o segundo se chama Budismo, e o terceiro se chama História da China. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do Nepal, estamos pensando em uma história que é marcada pela sua diversidade cultural e por um processo político complexo, influenciado tanto pela sua posição geográfica entre Índia e China, quanto pelas suas tradições internas. O território foi unificado no século XVIII pelo rei Prithvi Narayan Shah, que consolidou pequenos reinos sob uma monarquia centralizada.
Durante o século XIX, o Nepal enfrentou pressões externas, como na Guerra Anglo-Nepalesa, que resultou no Tratado de Sugauli, pelo qual o país perdeu territórios para o Império Britânico, mas manteve a sua independência, algo raro no contexto colonial sul-asiático. No século XX, o Nepal passou por transformações importantes. Durante muito tempo, o poder esteve concentrado na monarquia e na elite aristocrática. No ano de 1951, após movimentos populares, se iniciou um processo de abertura política. Porém, instabilidades se repetiram, com golpes, governos autoritários e a ascensão de movimentos revolucionários, como a Revolução Maoísta nos anos 90. No ano de 2008, após anos de guerra civil, a monarquia foi oficialmente abolida e o Nepal se tornou uma república federal democrática. Hoje o país é conhecido pela sua rica herança cultural e religiosa, além de sua ligação com o Himalaia e o Monte Everest. Para entender melhor a sua trajetória, é interessante relacionar a experiência nepalesa ao processo de descolonização e transformações políticas que marcaram todo o sul da Ásia no século XX, inclusive como aconteceu no Vietnã, sobretudo após a guerra que foi travada contra o maior império do mundo durante o século XX, os Estados Unidos da América. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!